Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável. Você já esteve numa sala e sentiu que certas pessoas tinham uma presença diferente, que quando elas falavam, todo mundo prestava atenção, que elas não precisavam se esforçar para ser levadas a sério. E você já se perguntou por quê? Raramente é porque essas pessoas são mais inteligentes. Raramente é porque são mais ricas, mais altas ou mais bonitas. Na maioria das vezes, é porque elas evitam certos comportamentos que passam uma impressão de fraqueza. Comportamentos que a maioria dos homens tem, sem nem perceber. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Não vou te contar o que fazer para parecer forte. Vou te mostrar o que você provavelmente já está fazendo, que está sabotando a impressão que você passa. A primeira coisa é a necessidade de aprovação constante. E ela aparece de formas que você talvez não reconheça. Não estou falando de pedir opinião sobre algo importante. Isso é inteligência. Estou falando daquela necessidade crônica de validação. Checar se as pessoas concordaram, se gostaram, se aprovaram. De terminar frases com né. Ou você entende, de forma repetitiva, de contar uma história e ficar monitorando a reação de cada pessoa enquanto fala, de mudar de opinião no meio de uma conversa assim que percebe que alguém discordou. Esse comportamento comunica uma coisa muito clara para quem está do lado de fora, que a sua segurança depende do que os outros pensam de você. E insegurança, as pessoas sentem. Mesmo quando você não diz nada explicitamente. O homem que parece forte não é o que nunca pede opinião. É o que tem uma posição e a mantém mesmo sob pressão social. Que ouve discordâncias sem se desmontar. Que não precisa que todo mundo concorde para se sentir confortável com a própria decisão. Isso não se constrói do dia para a noite, mas começa com uma consciência simples. Você está buscando aprovação agora. Se a resposta for sim com frequência, esse é o ponto de partida. A segunda coisa é a postura e a linguagem corporal fechada, porque o corpo fala antes de você abrir a boca. Ombros curvados para frente, cabeça levemente baixa, braços cruzados ou mãos nos bolsos o tempo todo, contato visual que desvia rápido demais, aquela postura de quem está tentando ocupar o menor espaço possível numa sala. Sabe o que isso comunica? Que você não está confortável onde está, que você preferia não ser visto, que você está se protegendo de algo. E as pessoas leem isso de forma automática e inconsciente. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer ação, o corpo já passou uma mensagem. E a mensagem foi fraqueza. O detalhe que a maioria não considera é que postura não é só estética, é fisiologia. Pesquisas mostram que a postura que você adota afeta diretamente os seus níveis hormonais e o seu estado emocional. Quando você se fecha fisicamente, você também se fecha internamente. E quando você se abre, ombros para trás, cabeça erguida, contato visual mantido, algo muda não só em como as pessoas te veem, mas em como você se sente. Presta atenção em como você está sentado agora, como você entra no ambiente, como você se posiciona quando está conversando com alguém. O corpo é o primeiro sinal que você manda ao mundo, e você pode escolher qual sinal esse é. A terceira coisa é a incapacidade de dizer não, e esse é um dos mais destrutivos. O homem que não consegue dizer não acumula compromissos que não quer, aceita situações que o desagradam, deixa pessoas cruzarem limites que deveriam ser intransponíveis, e faz tudo isso com um sorriso, achando que está sendo agradável, prestativo, bonzinho. Mas o que as pessoas percebem, mesmo que não conscientemente, é que os limites dele não existem, que ele pode ser moldado, que a opinião dele é negociável. E aí passam a tratá-lo de acordo com essa percepção. Dizer não é uma das formas mais diretas de comunicar respeito próprio. Não precisa ser agressivo, não precisa de justificativa longa. Um não dito com tranquilidade e firmeza comunica muito mais sobre seu caráter do que 1000 sims dados por medo de desagradar. E tem uma coisa importante aqui. Quanto mais você diz sim para tudo, mais o seu sim perde valor. As pessoas param de ver os seus acordos como compromissos reais, porque sabem que você nunca vai recusar nada de qualquer forma. Aprende a dizer não, sem culpa, sem desculpa excessiva, sem compensar com outros favores logo em seguida. Só não. A quarta coisa é falar demais sobre si mesmo, especialmente sobre problemas e conquistas. Dois extremos, e os dois passam a mesma impressão. O primeiro, o homem que usa cada conversa como oportunidade para listar as próprias conquistas, que redireciona qualquer assunto para si mesmo, que precisa que os outros saibam o que ele tem, o que ele fez, onde ele esteve. Esse comportamento não transmite confiança, transmite a necessidade de convencer as pessoas de um valor que ele mesmo não acredita ter de verdade. Quem é genuinamente seguro não precisa anunciar isso. O segundo, o homem que compartilha cada problema, cada insegurança, cada reclamação com qualquer pessoa que
que apareça, que usa o outro como depósito emocional constante sem filtro, que está sempre em crise, sempre com algo pesado para carregar em voz alta. Existe uma diferença enorme entre vulnerabilidade genuína, compartilhada com as pessoas certas, no momento certo, e a necessidade compulsiva de expor fraquezas para qualquer um que esteja por perto. A primeira cria conexão real. A segunda afasta. O homem que parece forte não é o que não tem problemas. É o que sabe filtrar o que compartilha, com quem compartilha e quando. A quinta coisa é a reatividade emocional. Perder o controle facilmente em situações que não merecem esse peso. Isso aparece de formas diferentes. Pode ser a raiva desproporcional no trânsito, a irritação rápida quando algo não sai como planejado, a defensividade imediata quando alguém faz uma crítica, o silêncio punitivo quando se sente contrariado, a necessidade de ter a última palavra em qualquer discussão. Todos esses comportamentos comunicam a mesma coisa, que você é controlado pelas circunstâncias, que qualquer coisa externa tem o poder de tirar você do seu eixo. E quem é controlado pelas circunstâncias não parece estar no controle de nada. Emoção não é fraqueza. Deixa isso claro. Sentir raiva, frustração, mágoa, isso é humano. O problema é quando essas emoções ditam o comportamento de forma automática e desproporcional. Quando você reage antes de processar. Quando o ambiente decide como você vai se comportar. O autocontrole emocional não é suprimir o que você sente. É criar um espaço, por menor que seja, entre o estímulo e a resposta. É escolher como reagir em vez de simplesmente reagir. E esse espaço é onde a força real mora.